Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos outra vez a mais um vídeo aqui do meu canal Fênix Terapias. E eu gostaria de pedir desculpa a vocês, já que na semana passada tive alguns contratempos e não consegui gravar nenhum tipo de conteúdo, nenhum vídeo. Então, hoje eu trouxe um tema bastante interessante e espero que vocês gostem. Irei falar sobre as leis universais. E para entrar no conteúdo, eu vou fazer uma pequena explicação de que se trata as 12 principais leis universais. E existem outras mais, mas hoje eu irei falar somente dessas, que são as principais e que regem o nosso universo. E tendo conhecimento sobre elas, e claro, colocando-as em práticas, as regras, não é? A vida nos será muito mais ressonante com os nossos desejos e objetivos, direções que desejamos tomar. Então vamos lá. As leis universais são princípios fundamentais que, segundo diversas tradições filosóficas, espirituais e até científicas, governam o funcionamento do universo. Lembrando a vocês que, como eu já disse em vários outros vídeos anteriores, nem tudo é o que parece. Ou a maioria das coisas não são exatamente assim. Na verdade, existem muitos aspectos que deveríamos simplesmente desaprender para voltar a aprender. Então saberíamos realmente da verdade. As leis universais são vistas como leis imutáveis e aplicáveis a tudo ao que existe, desde o mundo físico até o comportamento humano e as leis da mente. Então, independentemente se você conhece ou não a existência dessas leis, elas igualmente estão atuando sobre a sua vida. E ter o conhecimento delas e como atuam, com certeza facilitará a sua vida em muitos aspectos. A primeira lei que irei falar é sobre a lei do mentalismo. E segundo essa lei, tudo o que experimentamos na nossa vida tem origem na mente, que é onde primeiro se cria tudo. Exatamente todas as coisas que foram criadas, inventadas, estiveram primeiro na mente de alguém, na mente do inventor, do criador de tal coisa. Ou seja, que alguém primeiramente teve que imaginar aquilo antes de criar. As emoções e os pensamentos se convertem mais tarde em criações das nossas vidas. Devemos estabelecer uma conexão com o universo para poder ser co-criadores conscientes, deliberados. E essa conexão é atenção plena, no presente momento. E tem a terminologia em inglês que se chama mindfulness. A segunda lei universal seria a lei da correspondência.
E essa lei nos ensina que como é em cima, é abaixo. Como é adentro de nós, também é fora. Essa lei revela a conexão entre nós e o Criador, ou seja, o microcosmo e o macrocosmo. Essa lei nos convida a observar como os padrões que percebemos se refletem em escalas mais altas. Nos desafia a compreender o invisível, já que tudo aquilo que não podemos ver diretamente com os nossos olhos físicos aqui da terceira dimensão também se reflete em nossas vidas. Isso quer dizer que forças sutis ou energias espirituais se correspondem com o nosso mundo tangível. Essa lei implica a conexão das nossas vidas com algo maior e transcendental. É como se cada um aqui, cada um de nós, fôssemos uma peça importante para formar um grande quebra-cabeça. A terceira lei será a lei da vibração. Essa lei universal nos diz que exatamente nada está em repouso. Tudo vibra, desde as partículas subatômicas até os nossos pensamentos. E cada um deles tem as suas vibrações específicas. E essa lei nos indica que, de acordo com a forma em que vibramos, mais positivos ou mais negativos, afetará a forma que a vida se apresenta assim diante a nós. E essa lei está diretamente relacionada com a lei da atração, que falarei mais adiante. Ao mantermos as vibrações positivas, podemos atrair aquilo que queremos, já que nossa vibração atua como se fosse um imã, que atrai assim a nós as nossas experiências e situações. Isso significa que devemos estar sempre positivos? Não. Ademais, isso seria impossível, já que nós, seres humanos, somos uma montanha russa devido às nossas emoções. Eu também, ademais, sou totalmente em contra de quem diz que devemos estar fingindo, devemos estar bem quando estamos com a alma quebrada. Por dentro ou por fora. E ficar triste faz parte. Chorar também. Sapatear. E inclusive gritar. Quando nos estamos sentindo sufocados. Agora, o fato é que todos caímos e podemos cair, mas deveríamos levantar o antes possível. Sacudir a poeira, levantar a cabeça e continuar a jornada. Já que quanto mais tempo permanecamos no fundo do poço, mais difícil será o retorno à superfície. Portanto, estaremos mais tempo vibrando negativamente. E o universo nos retorna ainda mais daquilo que estamos emanando, já que é a somatória da maior parte de tempo. É como se fosse uma média tirada, digamos que
Alguém se levantou de manhã, muito bem, com um ótimo humor, esteve pensando na cama um pouco antes de levantar, organizando seu dia. Daí ela vai preparar o seu café da manhã e esse acaba sendo derramado por um descuido, as torradas se queimam, depois vai sair para o trabalho e vê que uma roda do carro, o pneu está furado, mas essa pessoa tenta não se abalar, já que imprevistos podem acontecer. Se essa pessoa tem duas escolhas, tem dois caminhos. Se ela se vê como uma vítima, tipo, que desastrada que eu sou, não presto nem para preparar um café da manhã, sem derramar e tal, ou deixar queimar as torradas, ou talvez, nossa, eu não tenho sorte mesmo, justo hoje que tinha prometido para o meu chefe chegar mais cedo para organizar ou adiantar algum trabalho, o pneu fura. Então ela entrará em um círculo que chamamos vicioso, porque terminará atraindo ainda coisas piores para o seu dia. Mas ela tem a chance de parar com tudo isso, fazendo-se consciente e não permitindo que coisas quase insignificantes, banais, termine com o seu dia. Então, a outra escolha seria: eu não vou permitir que coisas tão pequenas como essas, que começaram atrapalhando o meu dia, continue. Portanto, ela deveria desviar a atenção, colocando uma música que a trouxesse alegria, que lembrasse de algum momento bom, talvez fazendo uma prece, uma meditação ou uma oração. Então, ela veria que isso se dissiparia. E provavelmente, no final do dia, ainda terminaria vendo a situação em si como apenas uma anedota, já que não deu tanta importância ao ocorrido. Então, portanto, também não empeorou a situação. A quarta lei será a lei da polaridade, ou a lei de gênero. E, de acordo com essa lei, tudo tem seu duplo, seu oposto. Tudo tem dois polos, o negativo e o positivo. Essa lei universal diz que podemos encontrar harmonia, aceitando que tudo tem dois polos. Onde encontramos os extremos, podemos abraçar o equilíbrio. Ao aceitar que exatamente todas as situações da nossa vida têm o lado positivo e o seu lado negativo, podemos encontrar lições valiosas em experiências desafiadoras. Já que, portanto, podemos observar vários e diferentes pontos de vista. E a integração da dualidade são essenciais para o crescimento pessoal e espiritual. Seria luz, sombra, frio, calor, feminino, masculino, yin, yang e assim por diante. A quinta lei será a lei universal do ritmo. E essa lei afirma que exatamente tudo tem seus períodos de avanço e seus períodos de retrocesso. Portanto, tudo o que sobe, desce.
Isso significa que nossas vidas estão sujeitas a flutuações naturais rítmicas. E compreendendo esses ciclos, muito mais facilidade e nos ajudará a viver de uma forma mais harmônica as nossas vidas. Saber que sempre haverá subidas e descidas, épocas das vacas gordas e época das vacas magras. Então, não nos apegamos, não estaremos desprevenidos. E podemos aprender a fluir também naqueles momentos de retrocesso, reconhecendo que eles são tão importantes como os períodos de crescimento. Cada tormenta tem seu fim. E nada é eterno. Nada dura para sempre. Portanto, essa lei destaca a importância do equilíbrio nas nossas vidas. E a sexta lei que eu quero falar será a de causa e efeito, também conhecida como a lei do karma. Exatamente todas as nossas ações, emoções e pensamentos têm consequências. Cada escolha que fazemos são como se fossem sementes que plantamos para mais tarde colher o fruto. Essa lei nos diz que as nossas ações têm um efeito muito mais além do pessoal. Está conectada de alguma forma com o tecido do cosmo, podendo gerar um impacto tanto nas nossas vidas em particular, como na vida de outros. E ela reconhece que temos como se fossem fios invisíveis conectados entre nós, entre todos. Portanto, afeta a todos de alguma maneira. E cada efeito tem uma causa e leva consigo lições e aprendizados. Para a nossa evolução, a minha e a sua. Essa lei destaca o livre-arbítrio e a escolha consciente. Ela afirma que, com o tempo, o equilíbrio e a justiça prevalecerão no universo. Portanto, devemos confiar, já que a sábia precisão equilibrará as contas. E a sétima lei será a lei da perpetuação e transmutação de energia. Essa lei diz que nada morre, tudo se transforma. Isso nos leva a pensar que, por muito que as formas físicas terminam, a nossa alma é energia. Portanto, ela perdura. Desde o ponto de vista espiritual, já se diz que a morte não é o fim, senão que é simplesmente uma troca de formas, alimentando o conceito da reencarnação e os lindos ciclos de regeneração e transformação. A oitava lei é a lei da unidade divina. Namastê. Bom, Namastê é o cumprimento que fazemos antes e depois de começar uma meditação. Significa o reconhecimento de que todos estamos feitos da mesma
unidade, da unidade de Deus, do Criador, da fonte divina, onde todos somos um só. Essa lei estabelece que toda energia vem de uma só fonte. Ela dá sentido ao amor incondicional que deveríamos sentir uns pelos outros e a contribuição com os demais, trazendo realizações verdadeiras e que podem dar felicidade duradoura. A seguinte lei será a lei da ação inspirada. Essa lei universal nos diz que devemos prestar atenção às inspirações que recebemos desde dentro de nós. E quando essa inspiração chegar, devemos nos mover, criar movimentos com ela, reconhecendo que esse insight apareceu para nos facilitar o caminho. Então estaremos fazendo o uso dessa lei universal, que seria como fazer um movimento de checkmate em uma jogada de xadrez. A seguinte lei, a 10ª, será a lei da compensação. E essa lei universal nos diz que tudo se devolve a você, a mim, a todos, de acordo ao que lançamos ao universo. Lembrando que todos somos livres para enviar tudo aquilo que queremos, mas em algum momento receberemos isso de volta, como a forma de compensação, que é o próprio nome da lei. A lei número 11, seria a famosa lei da atração, que está tanto na moda. E de acordo com essa lei universal, ela estabelece que toda matéria, sentimento, palavras e ações são energias que atraem o mesmo tipo de energia. Olha que importante. Atraindo mais coisas similares. Lembrando lá atrás, quando no começo do vídeo eu falei sobre a lei da vibração e citei o exemplo da pessoa que levantou bem-humorada, mas teve alguns contratempos, alguns acontecimentos durante a manhã que poderia ter literalmente estragado todo o seu dia, se ela escolhesse ficar vibrando no negativo, já que terminaria atraindo mais coisas ruins para o seu dia. Então, se pensarmos que vivemos em um mundo hostil, será exatamente assim, será isso o que vamos atrair para nossas vidas. Agora, se substituirmos esse pensamento, essa crença por algo como vivo em um universo próspero, bondoso, se diz em português, não lembro mais, me desculpem. Então será exatamente isso que iremos atrair para as nossas vidas, de acordo com o que diz essa lei. A seguinte e a última será a lei da relatividade. Essa lei está para nos lembrar que exatamente todos enfrentamos diferentes tipos de desafio nas nossas vidas. Claro que uns mais que outros, mas isso é parte da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso aprendizado
e do que viemos fazer aqui nessa encarnação. É parte do contrato que cada um assinou antes de nascer para vir aqui experienciar na Terra. Portanto, essas lutas que chamamos de desafios sempre vêm para nos ensinar alguma coisa. E o que faz totalmente a diferença, toda a diferença, é como cada um lida com essas situações, com esses desafios. Podendo deixar que essas provas o afundem ou o façam mais forte. Portanto, tudo é relativo a como decidimos viver e experienciar a situação. E eu vou deixar agora no final do vídeo, por se alguém quiser fazer um print, uma foto, essa escala que eu tenho aqui para estudar, que é a escala das vibrações. Só que o que eu tenho aqui está em espanhol. Está em espanhol, mas dá para entender perfeitamente. Então, podemos ver que as vibrações, quando uma pessoa está sentindo vergonha, ela está vibrando no mínimo, que são 20 Hz. Depois vai subindo. Na culpa, 30 Hz. Na apatia, 50 Hz. Na aflição, 75 Hz. No medo, 100 Hz. No desejo, 125. No enojo, é tipo raiva, na raiva, 150. No orgulho, 175. Na coragem, 200. Na neutralidade, 250. Na vontade, 310. Na aceitação, 350. Na concentração do raciocínio lógico, 400. Quando ela vibra no amor, 500. Na alegria, 540. Quando ela está em paz, 600. E já para cima de 700 é a iluminação, o que alcançaram poucas pessoas na Terra, como Deus, Jesus, desculpem, Buda e outras pessoas que se dedicaram a sua vida plena a esse tipo de conhecimento. Então, olha a importância da gente conhecer essas leis universais e o que elas dizem para nossas vidas. Pessoal, por hoje é só. E eu espero que vocês tenham gostado. Se é assim, deixe o seu like e isso me anima a fazer mais desse tipo de conteúdo para vocês. Até breve!